Muito bem, questão número 40 do Instituto AOCP, do IFMS. Bora lá, né? Um carro de massa M trafega em uma curva sobrelevada com raio R e inclinação θ em relação à horizontal. A estrada tem coeficiente de atrito estático μ entre os pneus e o asfalto. Show. Determina a expressão para a velocidade máxima, que aqui nesses termos é a mesma coisa que velocidade ideal, né? Que o carro pode atingir sem derrapar, considerando que o atrito pode atuar tanto ajudando a manter o carro na curva, quanto impedindo de escorregar para fora. E assinala a alternativa correta, use G para aceleração gravitacional. O que ele quer nessa questão? Ele quer que a gente descubra a velocidade ideal, né? Nesse caso ele chamou de velocidade máxima, para que o carro ele não voe para fora da pista, né? Então vamos entender mais ou menos como é esse problema aqui. Muito bem, é mais ou menos assim. Você tem uma pista, ok? Você tem essa pista que ela é curvada e ela ainda é inclinada. Tem esses dois problemas. Além de ela ser curvada, ela é inclinada, né? E ela forma esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo θ, ok? A gente chega nessa figura, né? Muito parecida com um plano inclinado. Então, a gente vai usar justamente isso, um plano inclinado, para estudar as forças que tem nesse movimento, né? Nesse instante, né? E com isso a gente consegue chegar na velocidade. É uma questão muito típica de força centrípeta, né? Então, vamos lá, né? Vou fazer aqui o desenho do plano e a gente vai traçar os eixos Y e o X, né? E daí a gente começa a fazer as decomposições das forças e tudo mais. Vamos lá. Muito bem. Nesse caso aqui, eu fiz o plano inclinado, certo? E aproximei o carro como sendo um quadrado, né? Coisas de física, né? Então, depois, você vai lá, traça o eixo X e o eixo Y. Troquei, né? O eixo X e o eixo Y, né? E daí vamos ver quais são as forças que estão atuando nesse carro nesse momento. A primeira, de praxe, né? Sempre a força peso, sempre aponta para baixo, certo? A força peso sempre aponta para baixo em direção ao centro da Terra. Nunca ela vai ser perpendicular à superfície, a não ser que ela esteja na horizontal, né? Mas nesse caso aqui, no plano inclinado, a força-peso vai apontar para baixo. No caso, ela está seguindo exatamente na mesma direção do eixo Y, né? Então, a primeira força está aí. A segunda, que todo mundo borda, é a normal, né? A normal, ela vai ser perpendicular à superfície, né? Então, se ela estiver na horizontal, vai ser perpendicular. Se estiver inclinado, perpendicular, né? Então, do jeito que está aí. Eu não estou colocando os tracinhos lá em cima porque eu tenho preguiça, né? Sei que fere os sentimentos de muitos físicos, mas é isso aí. E, por fim, a última força que ele falou vai ser a força de atrito, né? A força de atrito, ela sempre vai ser na mesma direção da superfície. Só que aqui tem um problema, eu não sei se ela vai estar apontada para cima ou para baixo, né? Vamos tentar analisar aqui o caso. Muito bem. Nessa parte aqui do carro, preste atenção. Se lembre que a força de atrito ela vai sempre resistir, né, no sentido contrário ao movimento. Então vamos lá. Como ele está querendo saber a velocidade máxima, ele não está querendo que o carro voe para fora da pista. Ele não está querendo que o carro, né, saia pela tangente, né, siga a inércia e vá-se embora fora da pista, né? Ele quer manter o carro na maior velocidade possível, na velocidade ideal, né, para que o carro faça essa curva e não saia voando, né? Nesse caso, ele não quer que o carro vá para fora. Então, a força de atrito ela vai ter que ir contrário a esse movimento, né, para baixo. Ele não quer que o carro vá para cima aqui, para essa direção, para cima, passe direto. Né? Ele não quer que o carro vá para cima. Então, a força de atrito ela vai estar resistindo para baixo. Se fosse o caso do carro escorregar para baixo, né, se a velocidade fosse pequena o suficiente para o carro escorregar para baixo, aí você colocaria a força de atrito apontando para cima, né, na rampa, né, nessa rampa. Como ele não quer que o carro vá para cima e passe direto na diagonal assim, ó, então você bota como a força de atrito sendo para baixo, beleza? Sempre simplificando. Beleza. Nesse caso aqui nós temos as três forças que estão atuando nesse carro, né? Que é a força de atrito, que ela está
puxando para baixo, né? No caso, resistindo para baixo. Ela está ajudando a força centrípeta a manter o carro justamente na curva, né? E temos também a força normal e a força peso para baixo. Feito isso, a gente vai ter que fazer agora a decomposição desses vetores, ok? Decomposição é só a projeção desses vetores tanto no eixo x quanto no eixo y. Então vamos lá. Pois bem, eu vou começar com a projeção da força normal no eixo x. Pois bem, só basta que você trace uma linha da ponta da seta até o eixo que você está querendo. No caso, eu estou querendo traçar até o eixo X. Você vai lá no vetorzinho e faz uma linha até o eixo X. Beleza? Nisso você gera uma decomposição desse vetor, que vai ter o nome dele, N, no eixo quê? No eixo X, ó. Pronto, acabou. Agora a gente vai lá e vai fazer essa mesma projeção no eixo Y, né? Você vai na pontinha da seta e projeta ele no eixo que você quiser. Nesse caso aqui vai ser no eixo Y. Ele também vai se chamar N, só que agora NY, né? Já que ele está projetado no eixo Y. Por fim, a gente vai aqui fazer a projeção da força de atrito, né? Eu vou começar aqui na força de atrito projetado no eixo Y. Vamos ver no que é que faz, né? Projetou para cá, ó. Tá, pronto. Essa aí é a força de atrito. Ela também vai se chamar força de atrito, porém no eixo Y, né? Então, vamos fazer aqui o vetorzinho dela. Feito. Ah, eu não fiz o vetor da normal, né? Só fazer aqui. Pronto, dá certo. Desculpa aí. Agora vamos fazer a projeção da força de atrito no eixo X. Então, você pega aqui, né, da pontinha, e faz a projeção dele lá, certo? Ele também vai se chamar força de atrito, porém no eixo X. Feito isso, quando a gente fez todas essas projeções, vamos achar agora onde fica cada ângulo, beleza? Lembrando que os ângulos vão ficar sendo mostrados nessa parte aqui, ó, perto do centro, né? Porque é de onde parte os vetores, então a gente vai colocar o ângulo ali. Esse tipo de questão eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu gosto de fazer uns prolongamentos desses vetores, de todos eles, certo? Para cá também, para cima, para baixo. Prolongamento de todos esses vetores, certo? E daí eu vou começando a colocar os ângulos em cada um. Vamos lá. Ele tinha dito lá em cima na questão que a pista fazia uma inclinação, certo? E essa inclinação fazia um ângulo com a horizontal. Eu vou pegar a primeira horizontal que eu vi, que é o próprio eixo X, né? E vou fazer um ângulo justamente aqui. Por que eu estou fazendo um ângulo com um vetor da força de atrito? Porque ele está na mesma direção da inclinação da superfície. Então, vou aproveitar ele e vou fazer isso aí. Achei primeiramente o mais óbvio, o resto é fácil. Faça da seguinte forma. Faço o ângulo, faça a sobra. Faço o ângulo, faça a sobra. Faço o ângulo, faça a sobra. Então, já que eu fiz o ângulo, o que sobrou é a sobra, né? Não vou chamar ele de nada. Somente a gente vai chamar o ângulo θ de θ. O que sobra, não vamos chamar ele de nada. Então, fez a sobra, fez o ângulo. Esse aqui que está em azul, vou chamar de θ. Fez a sobra, fez o ângulo. Vou chamar aqui, ó, θ. E, por fim, a sobra. Por fim, ainda tem mais, né? Estou fazendo aqui a sobra e agora o ângulo. θ. E, por fim, agora por fim mesmo, a sobra. Feito isso, fica mais fácil a gente fazer os cálculos que vão vir em seguida, né? Ok, fizemos então as nossas decomposições, né? Fizemos as decomposições das forças. E agora a gente pode partir para o cálculo, enfim, né? Antes de a gente continuar, eu só esqueci de duas coisas. Primeiro, de fazer aqui o vetor, né, da força de atrito em x e a força resultante. Nesse tipo de caso, como tem uma curva, um movimento, né? Ele é típico caso de força centrípeta. Então, normalmente, é força centrípeta a força resultante. E ela vai sempre apontar, né, para o centro dessa curvatura.
É só você imaginar o carro fazendo essa curva e a força resultante vai ser justamente a força centrípeta, que vai apontar na direção do centro. E pronto, aqui vai ser a força centrípeta. Essa vai ser a nossa força resultante, ok? Agora sim a gente pode partir para os cálculos. Muito bem, primeiro vamos analisar no eixo X. Primeiro eu gosto de sempre analisar todas as forças que estão no eixo X. E se você for ver, vai ter a força resultante, né? Vai ter essa aqui, ó, força resultante, que é a força centrípeta. Vai ter a força de atrito no eixo X e vai ter a força normal, né? Também no eixo X. Então, vamos colocar essas forças dentro da nossa equação, né? Lembrando que você pode fazer tanto pela somatória da força de atrito mais a força normal, que vai ser igual à força resultante, ou senão você pode fazer também pelo somatório de todas as forças, que é igual a zero, que é aquela somatória das forças em x igual a zero, né? De todo jeito, você vai chegar na mesma coisa. Então, vamos ter que o quê? Em x, estou analisando somente no eixo x por enquanto, eu vou ter que a força resultante vai ser igual à força centrípeta, que é igual à somatória de N, né? Que é a força normal em x, mais a força de atrito também em x. Como são só no eixo x, então essas decomposições também vão ter o x, né? Ok. Nesse caso, a gente vai ter que prestar atenção no seguinte. Quando você gera essas decomposições, eles vão aparecer aquele famoso seno e cosseno para atrapalhar a nossa vida, que são as relações trigonoméricas, né? A questão da trigonometria. Como é que a gente vai descobrir quem é seno e quem é cosseno? Se lembra que a gente ficou fazendo o ângulo e a sobra, o ângulo e a sobra, o ângulo e a sobra? Preste atenção. Muito bem, para a gente saber se a gente vai usar cosseno ou seno, vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, qual é o ângulo que a gente está trabalhando? Não é o θ? Não foi isso que a gente definiu? Vai ser o ângulo θ. Então, vamos colocar aqui, ângulo θ, ângulo θ. Fez isso? Show. Eu quero saber se eu vou colocar seno ou cosseno naquela decomposição da força normal, certo? Que é o NX. Então, você vai lá. Como nós estamos trabalhando primeiro com o eixo X, eu vou somente ver a projeção dele no eixo X, beleza? Beleza? Então, beleza. Coloca lá. Marca o seu vetor principal, que é o vetor normal, né? E faz uma linha imaginária descendo até a projeção dele, que está no eixo X, ó. Fez, show. Você vê que forma um triângulo. Muito bem. Toda essa área, ela está com ou sem o ângulo? Lembrando que o nosso ângulo é o ângulo θ, o azulzinho. Nesse caso aqui, ele está sem o ângulo. Portanto, aqui é um seno, ok? Então, quer dizer que o nx é igual a n vezes o seno de θ, beleza? Agora, vamos ver a força de atrito. A força de atrito, ela está aqui, ó. Marca o vetor principal e faz uma linha em direção ao eixo que você está trabalhando. Como eu estou trabalhando com x, eu vou fazer essa linha em direção ao eixo x. E toda essa área aqui, ó, né? Toda essa área aqui, de que parte o vetor principal até o eixo, tem que ser até o eixo, cria também esse triângulo. Agora me diga uma coisa, esse vetor, essa decomposição, ele está compreendendo, né, dentro dessa área desse triângulo que apareceu aí, ele está com ou sem o ângulo? Ele está com o ângulo, então é cosseno, beleza? Então quer dizer que a força de atrito em x vai ser igual à força de atrito vezes o cosseno, porque ele está com o ângulo. Entenda isso. Sem o ângulo, seno. Com o ângulo, cosseno. Beleza? Só seguir essa regrinha que está aqui, beleza? Eu vou pegar essas duas informações e jogar lá dentro da nossa equação. Nesse caso, vamos fazer assim. Força centrípeta é igual a N vezes o seno, como a gente viu lá, né? Seno de θ, mais a força de atrito vezes o cosseno de θ. Feito isso, vamos apenas expandir a nossa equação, né? A força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado, e aí surge a velocidade. O que ele pede na questão é a velocidade, né? Vai sair justamente isso daqui.
dividido pelo raio igual a normal vezes o seno do ângulo, mais a força de atrito, ela é μ vezes a normal vezes o restante, né? Que é o cosseno do ângulo. Essa daqui é a nossa primeira equação, né? Vou chamar ela de equação número 1. Fizemos a nossa análise do eixo x. Vamos prosseguir para a nossa análise do eixo y. Muito bem, no eixo y, se vocês forem ver, nós temos o quê? Temos... Quais são as forças que estão atuando no eixo y, né? Você tem NY, que é a normal no eixo y. Você tem a força de atrito no eixo y. E também você tem a força-peso, que não está decomposta. Ela está inteira, ok? Então, temos essas três forças. E se vocês forem ver, elas estão em sentidos opostos, porém na mesma direção. Então, elas estão em lados opostos da equação, beleza? É como se você tivesse um igualzinho, assim, ó. Aqui e aqui. E nesse caso, você bota um pequeno mais. Porque o que é que acontece? A força normal no eixo y, essa componente, né? Ela é igual à somatória do peso mais a força de atrito em y. Então, você só vai escrever isso lá na equação, né? Aqui, nesse caso, é uma análise mais tranquila, né? Então, vamos ter que o peso mais a força de atrito em y é igual a normal em y, certo? Você também pode chegar nessa mesma equação se você fizer a somatória das forças igual a zero, né? Se fizer aquele somatória das forças em y igual a zero, você chega na mesma conclusão, ok? Nesse caso, eu faço uma análise vetorial, fica, para mim, é mais fácil. Muito bem. Como a gente acabou de fazer no eixo x, você tem aqui também o eixo y. E nesse eixo y, você também tem essas decomposições, né? Que foram as duas decomposições da força de atrito e da força normal. Então, a gente também vai ter que achar o seno e o cosseno deles. Como a gente determina? Da mesma forma que fizemos anteriormente. Bora lá. Você localiza o vetor principal, beleza? E você faz um traço dele até o eixo no qual você está trabalhando. Como eu estou trabalhando com o eixo y, vou fazer em direção ao eixo y. E daí forma, olha, justamente outro triângulo. Essa área, ela está com ou sem o ângulo? Está com o ângulo. Você está vendo aqui o ângulo θ? Então, quer dizer que NY está juntinho do ângulo. Então, vamos ter aqui, vou escrever até aqui do lado, ó. NY é igual a N vezes cosseno de θ, porque ele está com o ângulo, certo? E a força de atrito? A força de atrito, da mesma forma aqui, ó, você localiza ela, ela está lá embaixo, certo? E vou fazer uma linha em direção ao eixo Y, que é o eixo que agora eu estou trabalhando. Estou analisando agora o eixo Y. Fez, olha, pintei a área. Muito bem. Analisando isso daí, a força de atrito em Y está com o ângulo ou está sem o ângulo? Está sem o ângulo, está aqui, ó. Sem ângulo nenhum, sem ângulo θ. Então, quer dizer que a força de atrito em Y é igual à força de atrito vezes o seno de θ, porque está sem o ângulo. Então, eu vou pegar só essas informações e jogar lá para baixo da nossa equação. A força-peso, nesse caso, ela não tem decomposição nenhuma. Então, eu não preciso ficar quebrando a cabeça se vai ser seno ou cosseno. Nesse caso aqui, a nossa força de atrito, deixa eu só conferir lá em cima. A força de atrito vai ser seno. Ok. Vai ser força de atrito vezes o seno de θ igual a N vezes o cosseno de θ. Como a gente fez na outra equação, vamos apenas expandir, né? A força-peso é a massa vezes a gravidade, mais a força de atrito é μ vezes N vezes o seno de θ igual a N vezes o cosseno de θ. Aqui a gente achou a nossa equação de número 2, né? Eu vou pegar essas duas equações, tanto a primeira quanto essa segunda, colocar no cantinho para a gente analisar as duas e ver quais são os termos que aparecem nas duas, isolar e jogar uma dentro da outra, fazer uma coisa só, certo? Bora lá. Muito bem, dos termos que se repetem, eu vou olhar para as forças, ok? As forças
que se repetem aqui é a força normal. Como você vai ver aqui, ó, ela se repete nas duas equações, então eu vou isolar o N e depois jogar uma na equação dentro da outra, né? Vamos começar primeiro com a segunda. Eu acho que ela é um pouquinho mais fácil da gente lidar, né? Então, vou começar primeiro com ela. Muito bem. Vou colocar aqui mg de um lado. Opa, cosseno de θ. E vou, né? Os matemáticos não gostam, mas eu vou jogar o outro para lá subtraindo, né? Peguei isso aqui, joguei para o outro lado subtraindo. Agora, nesse caso, eu posso isolar o n, não é isso? Eu vou aqui isolar o n, cosseno de θ menos mi seno de θ. Muito bem. Agora eu vou isolar aqui o n e fazer a maracutaia aqui, ó. Cosseno de θ menos mi seno de θ. E lá em cima, mg. Agora eu vou pegar este n, né, e jogar dentro da equação 1, né? Já que eu trabalhei a equação 2, agora eu vou jogar ele dentro da equação 1. A equação 1, vou escrever aqui ela do lado, mv² sobre r igual a n vezes o seno mais mi n cosseno de θ. Para facilitar a minha vida, eu vou isolar também nessa equação 1 o n. Vou isolar ele aqui, ó, dessa mesma forma que eu fiz da outra, né? Aplicando a distributiva da multiplicação, né? Opa, aqui, mi cosseno de θ. Ok. O que que eu vou fazer agora? Acho que eu vou jogar esse n, vou isolar esse n aqui, né? Pá. E vou pegar essa expressão que está aqui e passar para lá dividindo. Dividindo, tá certo. Vamos lá, vamos lá. M, fazer assim. R vezes seno de θ mais mi cosseno de θ. E em cima, mv². Então, eu tenho agora, né? Isolei n dos dois lados. Você pode entender que n é igual a n. Então, quer dizer que tudo isso é igual a tudo isso. Bora lá. mg sobre cosseno de θ menos π seno de θ igual a toda essa equação. mv² sobre, até colocar aqui mais no centro, r seno de θ mais mi cosseno de θ. Aqui eu já vejo que eu posso cortar massa com massa. Eu vou ter a gravidade nesse lado sobre cosseno de θ menos mi seno de θ. E aqui somente embaixo permanece igual, né? E v². É justamente esse v² que a gente vai ter que isolar ele, né? Toda resposta que você vai ver lá nas questões, ela tá com a raiz quadrada, justamente esse quadradinho que tem aí, que a gente passa para o outro lado, e ele fica como raiz quadrada, né? Então, eu vou isolar o v, vou só inverter os lados das equações, para ficar mais fácil, né? E eu vou isolar o v, e por fim, jogar a raiz quadrada e ver no que é que sai. Bora lá. Nesse caso aqui, eu vou só reescrever essa equação rapidão. Nesse caso, tudo isso aqui a gente vai passar lá para cima, multiplicando, né? Haja trabalho. Vamos lá. v² igual. Aí pegue uma equação gigante. Vai ser r vezes g seno de θ mais mi cosseno de θ sobre cosseno de θ menos mi seno de θ.
Basicamente, a questão se auto-resolveu-se a si mesmo. Só basta isolar o V, jogar a raiz quadrada. Vai ser o quê? R vezes G seno de θ mais mi cosseno de θ sobre o cosseno de θ menos mi seno de θ. É essa a nossa resposta. Vamos ver se a gente tem alguma dessa questão parecida lá, né? Muito bem. Se você for ver, vai ser exatamente, eu estou vendo aqui na tela, seno mais, só está invertido, mas é a mesma coisa, vai ser a letra A, né? Cosseno menos mi seno de θ, em cima RG, ali na tela tá, na questão tá mi cosseno de θ mais seno de θ, aqui eu só fiz, tá só trocado, mas a resposta é a letra A, né? Então se a gente for voltar lá em cima, vai ser a mesma expressão, letra A. Muito bem. Questãozinha trabalhosa, demorada, para fazer numa prova com tempo é complicada, viu? Mas muito bem. É isso aí. Uma questão que exige muitos conceitos, muitos conhecimentos para ser aplicado uma vez só. Mas é isso aí. Bons estudos e até a próxima.